Meu nome é Beatriz Monteiro e por 3 meses vivi como Bia, a faxineira, dentro da gigante de cosméticos que meu pai construiu do zero. O que eu descobri transformou não apenas a empresa, mas minha visão sobre privilégio, poder e justiça. Nasci em berço de cetim, filha única de Antônio Monteiro, um homem que transformou uma pequena loja de shampoos caseiros no Brás em Império Nacional de Cosméticos. Cresci entre fragrâncias importadas e promessas de herança, enquanto meu pai repetia, entre goles de uísque 18 anos. Tudo isso um dia será seu, Beatriz, mas primeiro terá que mostrar seu valor. O solar dos Monteiro, no Morumbi, era palco de festas onde executivos bajuladores riam das piadas sem graça do patrão, enquanto garçons de olhar baixo serviam canapés elaborados. Da janela do meu quarto, via a fila de funcionários esperando a condução na esquina, alguns usando camisetas com o logo da empresa. Beleza natural, uma família. Que ironia mordaz pensar que éramos todos parentes nesta comédia corporativa. Nas visitas à sede, aos domingos vazios, papai me carregava pelos corredores como se apresentasse uma princesinha ao reino. Veja como é limpo, organizado, dizia. Enquanto eu, menina de tranças e vestido bufante, sorria sem ver as marcas de joelhos gastos de quem esfregava aqueles pisos até o brilho. Que cegueira a minha, tão semelhante à daqueles fidalgos baianos que Gregório tanto fustigou com sua pena. Aos 18, ganhei meu primeiro cargo oficial, assistente da presidência. Título pomposo para quem apenas assinava papéis e sorria em fotos. Nas reuniões, minha cadeira sempre ao lado do trono paterno, ouvia os relatórios sobre crescimento sustentável e valorização do capital humano, enquanto observava, pela janela de vidro, as faxineiras carregando baldes pelos corredores. Seriam elas parte dessa sustentabilidade ou apenas peças descartáveis neste jogo? A pergunta ficou engasgada em minha garganta por anos. Cruzei os portões da FGV como quem adentra um templo sagrado, o sobrenome pesando nas costas como manto real. A Monteiro chegou, sussurravam nos corredores, enquanto professores sorriam com deferência excessiva. No fundo, eu sabia que não eram sorrisos para mim, mas para o patrocínio milionário que meu pai oferecia ao departamento de administração. Entre aulas de gestão estratégica e marketing, aprendi mais sobre vinhos caros e restaurantes estrelados do que sobre a realidade do chão de fábrica. Meus colegas, herdeiros como eu, falavam de meritocracia enquanto agendavam entrevistas de emprego nas empresas dos pais. Nossa hipocrisia era perfumada, nossa ignorância confeitada, um banquete de vaidade servido em prataria inglesa. As monografias que escrevi sobre liderança humanizada e responsabilidade social corporativa receberam notas máximas, mesmo sendo colchas de retalhos teóricos sem um fio de experiência real. Como poderia falar de humanizar empresas se meu contato com trabalhadores se limitava a pedidos de café e agradecimentos mecânicos ao motorista? A verdade é que eu era analfabeta na língua do suor alheio. Formei-me com honras, em cerimônia onde meu pai foi o orador convidado. O futuro do Brasil está nas mãos desta juventude preparada, proclamou ele, arrancando aplausos da plateia. Naquela noite, entre champanhe e congratulações, uma inquietação nasceu em meu peito. Que preparo era esse que me fazia especialista em PowerPoints, mas incapaz de compreender a vida de quem sustentava nossa riqueza? Foi o primeiro espinho de dúvida a furar o balão de minha pretensa sabedoria. O anúncio de minha promoção a diretora executiva veio durante jantar no Fasano, entre o prato principal e a sobremesa. Em 6 meses você assume, disse papai, como quem comenta o clima. Já está tudo acertado com o conselho. Senti o peso da coroa antes mesmo de tocá-la. E se eu não estiver pronta? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com aquela súbita insegurança. Papai riu com aquela condescendência típica dos homens que nasceram em outro século. Ninguém nasce pronto, Beatriz. Eu comecei vendendo de porta em porta. Você tem a vantagem de já começar pelo topo. Suas palavras, pretensiosas como as de um fidalgo colonial, escondiam a brutal verdade.
Eu não sabia nada sobre a base que sustentava esse topo. Como poderia comandar pessoas cujas vidas eram para mim tão misteriosas quanto as de habitantes de outro planeta? A ideia veio naquela mesma noite, enquanto observava a faxineira do restaurante limpar discretamente um copo quebrado por um cliente bêbado. Ninguém a olhava. Ninguém agradecia. Era como se fosse feita de fumaça, presente, mas invisível. E se eu me tornasse invisível também? Pensei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. A loucura da ideia tinha sabor de aventura, de verdade. Algo que sempre me fora negado pelos privilégios. Na manhã seguinte, entrei na sala de meu pai sem bater. Preciso conhecer a empresa de verdade antes de assumir, declarei, sentindo o coração bater como tambor de guerra. Quero passar por todos os departamentos, conhecer cada função, entender como as coisas funcionam na prática. Ele sorriu, satisfeito com meu aparente interesse. Ótima ideia! Vou pedir ao RH que organize um programa de imersão para você. Concordei com um sorriso, sabendo que meus planos iam muito além. O programa oficial seria apenas fachada para minha verdadeira missão, uma infiltração que ele jamais aprovaria. Naquela noite, elaborei meu plano secreto. O programa de imersão organizado pelo RH seria a desculpa perfeita para meu sumiço dos círculos sociais. Enquanto todos pensavam que eu estava conhecendo o funcionamento dos vários departamentos, eu, na verdade, estaria vivendo como Bia, a faxineira anônima. Nem meu pai podia saber. Sua reação de surpresa genuína seria essencial para o impacto que eu planejava. Perdoe-me, pai! Pensei enquanto preparava os detalhes da minha transformação, mas algumas verdades só aparecem quando ninguém está preparado para escondê-las. Ok, eu sei o que você está pensando. Essa garota é completamente maluca. Quem troca salto alto por sapatos de faxineira de propósito? Bem, talvez eu seja mesmo, mas se tem uma coisa que aprendi com minha mãe antes dela partir, é que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar. E acredite, me perder estava apenas começando. A transformação começou numa sala escondida do Bom Retiro, onde Maria, cabeleireira de má fama e bom coração, tingiu minhas madeixas cor de mel para um castanho ordinário. Moça rica, querendo brincar de pobre, perguntou ela, olhos desconfiados enquanto cortava sem dó minhas mechas caras. Não respondi. Como explicar que não era brincadeira, mas necessidade tão urgente quanto o ar que respiramos? Na loja de departamentos do centro, comprei uniformes baratos, calçados sem marca, uma bolsa de nylon surrada. Diante do espelho do provador manchado, ensaiei sotaque interiorano. Curvei os ombros como quem carrega o mundo, baixei os olhos. A vendedora, Josefa, dizia seu crachá, me observava com curiosidade. A moça vai trabalhar de doméstica? Faxineira, corrigi, experimentando a palavra na boca como quem prova fruta exótica. O documento falso, pecado menor para revelar pecados maiores, chegou numa quinta-feira chuvosa. Beatriz Monteiro morreu temporariamente para dar lugar a Bia Silva, 26 anos, natural de Uberlândia, ensino médio completo, experiência como diarista. Ensaiei a biografia inventada diante do espelho até que as mentiras soassem como verdades. Que Deus me perdoasse pela mentira necessária, pela máscara que vestiria para desmascarar os outros. Na véspera do primeiro dia, não dormi. 1000 dúvidas dançavam em minha cabeça como demônios num sabate. E se me descobrissem? E se não aguentasse o trabalho? E se a verdade que encontrasse fosse ainda pior que minhas suspeitas? Encarei a lua pela janela do apartamento alugado na periferia, meu novo lar temporário, e senti vertigem diante do abismo entre quem eu era e quem fingiria ser. Mas não havia volta. A metamorfose estava completa. Amanhã, Bia respiraria o ar viciado da realidade que Beatriz nunca conheceu. Para todos na empresa, incluindo meu pai, eu estava ocupada com treinamentos intensivos e visitas técnicas. Uma meia-verdade que o departamento de RH ajudou a espalhar sem questionar. A filha do dono, querendo aprender os meandros do negócio, parecia admirável.
Ninguém imaginaria que, enquanto Beatriz supostamente visitava fornecedores e fábricas em outros estados, Bia já limpava os banheiros da matriz. O ônibus lotado às 4h30 da manhã foi minha primeira provação. Corpos amontoados em sono entrecortado, rostos marcados pelo cansaço precoce, o cheiro de humanidade sem disfarces. Ao meu lado, uma senhora mastigava bolacha seca, ofereceu-me uma. Primeiro dia? Perguntou, notando meu nervosismo. Assenti. Firma grande paga menos que as casas de família, mas tem registro. É o que importa. Seu sorriso desdentado carregava uma sabedoria que nenhum MBA me ensinara. O setor de limpeza ocupava o subsolo da beleza natural. Nunca havia descido além do térreo em minhas visitas anteriores. Outro mundo existia sob nossos pés reluzentes. 30 mulheres e 3 homens dividiam um vestiário úmido, algumas já vestidas com uniformes cinza esverdeados que lembravam roupas de presidiários. A supervisora, Dona Jurema, rosto marcado por rugas profundas, distribuía tarefas com a eficiência de um general. Você, novata, vai ficar com o 8º andar. Diretoria, capricha que lá é onde o chefão fica. Segui Marina, 40 e poucos anos, e olhar cansado até os elevadores de serviço, separados dos elevadores sociais por uma porta discreta. A gente só usa esses aqui, explicou. Uma vez entrei no outro sem querer, quase fui demitida. Enquanto subíamos, explicou as regras não escritas. Não olhar diretamente para os executivos, limpar sem fazer barulho, tornar-se invisível. Se te notarem, geralmente é porque algo está errado. Em sua voz, resignação e resistência se misturavam como água e óleo. O 8º andar era um mundo de vidro, aço e luxo. Limpei banheiros onde uma única torneira custava mais que meu salário mensal, salas de reunião com cadeiras de couro italiano, a copa onde executivos deixavam xícaras sujas como quem nunca precisou lavar a própria roupa. No escritório que um dia seria meu, encontrei uma foto minha com papai numa moldura de prata. Encarei aquela Beatriz de pérolas e sorri ensaiado, uma estranha para a Bia da limpeza. Quantas Bias seriam necessárias para sustentar o luxo daquela Beatriz? O pensamento me golpeou com a força de uma revelação religiosa. Na primeira semana, meu corpo gritava. Músculos que nem sabia que existiam doíam a cada movimento. Mãos ásperas de produtos químicos, joelhos ralados de tanto esfregar pisos. No vestiário, ao final do expediente, Dona Carmen, a mais antiga da equipe, ofereceu-me um creme caseiro. Passa nas mãos, menina. Esse cheiro de cloro nunca sai completamente, mas alivia as rachaduras. Suas mãos envelhecidas contavam histórias que sua boca silenciava. Os intervalos de 15 minutos para o café eram momentos de troca. Descobri que Marina estudara pedagogia, mas abandonara o curso no 3º ano quando o marido adoeceu. E seu Sebastião sustentava 4 netos após perder a filha para o câncer de mama, doença que poderia ter sido tratada se o plano de saúde da empresa cobrisse o exame preventivo, que Dona Jurema, a supervisora carrancuda, doava metade de seu salário para um abrigo de crianças no Capão Redondo. Eram vidas complexas, sonhos interrompidos, lutas cotidianas invisíveis aos olhos dos que transitavam pelos andares superiores. À noite, em meu apartamento emprestado, comparava as mãos agora calejadas com as do antes, mãos de quem conhecia apenas o peso de taças de cristal e teclas de MacBook. Chorei pela primeira vez desde que iniciara o experimento. Não pela dor física, mas pela vergonha da ignorância cultivada por anos. Eu, que me considerava culta por frequentar exposições na Pinacoteca e citar poetas em francês, desconhecia por completo o Brasil que sustentava meus privilégios. Era analfabeta na língua mais falada deste país, a língua da necessidade. Na segunda semana, testemunhei a primeira injustiça direta. Seu Sebastião chegou 10 minutos atrasado. O neto tivera convulsão durante a madrugada e recebeu advertência formal. Naquela mesma manhã, Rogério Santos, diretor comercial e amigo pessoal de papai, chegou 2 horas depois do horário após noite de bebedeira. Foi recebido com sorrisos e café fresco pela secretária.
A balança da justiça corporativa tinha pesos diferentes para diferentes costas. Lembrei-me das palavras de Gregório. A mão que aperta a enxada não é a mesma que assina a lei. 400 anos depois, e o Brasil ainda era o mesmo. Meu Deus, vocês não vão acreditar no que descobri. Sério, se alguém tivesse me contado, eu diria que era roteiro de novela mexicana. Mas é a mais pura verdade. E o pior, ou melhor, é que isso foi só a pontinha do iceberg. Preparem os corações, porque o que vem a seguir faria até minha terapeuta pedir um drink duplo. No começo do segundo mês, já conheci os podres da empresa como conheço as linhas da minha mão. Vi gerentes adulterando relatórios de horas extras, rasgando reclamações trabalhistas antes que chegassem ao jurídico. Um dia, limpando embaixo da mesa de reuniões, achei uma lista com nomes de funcionários problemáticos, gente que ousou pedir seus direitos ou denunciar assédio. 3 deles tinham sido demitidos na semana anterior por baixa produtividade. Aqui é assim mesmo, explicou Dona Jurema quando mostrei a lista dando de ombros. No dia que você entrou, já te falei para ficar de cabeça baixa. Ela guardou o papel no bolso, olhou para os lados e sussurrou. Minha filha, empresa grande é que nem Rio Fundo. Por cima parece calmo, por baixo tem correnteza que arrasta. Fiquei gelada pensando no tanto de gente que já tinha sido arrastada sem ninguém notar. Na Copa dos Diretores, que eu limpava as cestas, houve planos para cortar o vale-refeição dos terceirizados para equilibrar o orçamento. No mesmo dia, aprovaram bônus de fim de ano para a diretoria, milhares por cabeça. Para completar, na semana seguinte chegou uma estátua caríssima para o hall de entrada, para mostrar nosso compromisso com a excelência, segundo o e-mail interno que li na tela do computador esquecido aberto. A mentira tinha pernas compridas naquele lugar. Na parede da recepção, um banner enorme falava em valorização do colaborador e ética em primeiro lugar. Eu passava pano nele toda manhã, tirando a poeira das letras douradas que prometiam o céu enquanto a gente vivia no inferno. Uma vez, ri sozinha limpando aquilo e uma recepcionista perguntou o que era tão engraçado. Nada não, respondi. Só lembrei de uma piada. A piada era nós, trabalhando feito mulas por migalhas enquanto os chefes falavam bonito. Meus netos só me veem dormindo, contou Dona Carmen enquanto dividíamos um pão na cozinha do subsolo. Trabalhava na empresa há 19 anos e pegava 2 conduções de Itaquera. Saio 4h30, volto às 20. As crianças já estão na cama quando chego. Mostrou fotos amassadas de 3 meninos no celular quebrado. A filha morreu num assalto 2 anos atrás. O genro sumiu no mundo. Se eu pudesse trabalhar meio período, já pedi 3 vezes. O RH disse que faxineira é que nem papel higiênico. Tem aos montes para substituir. Marina, do 2º andar, era o que chamavam de desperdício. Dava para ver nos dedos manchados de tinta que ela era artista. Às vezes mostrava desenhos que fazia no ônibus. Uns negócios tão bonitos que dava vontade de chorar. Quase terminei artes na FAAP, contou baixinho, como quem confessa um pecado. Aí engravidei, casei, marido ficou doente. Você sabe como é. Eu não sabia, nunca soube como é desistir de sonhos por necessidade. No intervalo, vi ela ensinando uma colega a ler. Pensei, quanta inteligência desperdiçada limpando privada de gente que não sabe nem dar descarga direito. Seu Sebastião era outro caso que partia o coração. 4 netos pequenos, 2 com problema de saúde, uma nora que não deu conta e saiu fora. Aos 62 anos, carregava baldes pesados e limpava vidraças externas sem equipamento adequado. O plano de saúde da firma não cobre especialista, reclamou uma vez, mostrando a receita cara do remédio do neto. Se eu pudesse só trabalhar perto de casa em Carapicuíba, mas me transferiram para cá, 2 horas de viagem. Na semana seguinte, faltou 2 dias porque o neto teve convulsão. Quase foi mandado embora. Salvou-se pela idade, que tornava a demissão mais cara. O pior é que não eram casos isolados. Cada funcionário do andar de baixo, como chamávamos o subsolo, carregava uma história que, se contada em novela, ia parecer exagero dramático. Mas era a vida real deles, sem trilha sonora ou intervalo comercial.
Um Brasil invisível que sustentava o Brasil brilhante dos relatórios anuais e propagandas bonitas. Comecei a entender o que os professores da faculdade nunca me ensinaram: que nossa economia funciona porque tem gente que aceita migalhas, não porque o sistema é justo. E o mais assustador? Percebi que eu, com todo o meu discurso de justiça social, tinha sido cúmplice disso a vida toda. Nas reuniões de supervisão às segundas-feiras, que eu fingia limpar para poder ouvir, vi o verdadeiro teatro do poder. Gerentes médios, esses bichos estranhos que mordem para cima e chutam para baixo, disputavam a atenção do meu pai como cães famintos. Excelente ideia, doutor Antônio! Diziam para qualquer bobagem que ele soltava, mesmo quando 5 minutos antes tinham dito exatamente o contrário entre si. A lei do silêncio reinava nos corredores. Uma vez, Rita da Contabilidade questionou números maquiados numa apresentação e na semana seguinte estava em licença por problemas pessoais. Todos sabiam traduzir esse código. Estava sendo empurrada para fora. O medo era tão palpável que dava para sentir no ar, junto com o cheiro de café caro e perfume importado. Uma empresa que gastava milhões em consultoria de cultura organizacional tinha criado um ambiente onde delação era virtude e questionar era pecado. O mais nojento era ver como o sistema se perpetuava através de pequenos privilégios. Os escolhidos ganhavam sala maior, vaga na garagem, convite para o happy hour com a diretoria. Em troca, viravam olhos e ouvidos do sistema, dedurando colegas, implementando cortes que prejudicavam justamente quem mais precisava. Vi uma gerente chorar no banheiro depois de demitir 3 mães solteiras do seu setor. Ordens de cima. Quando saiu, enxugou as lágrimas e postou no LinkedIn sobre decisões difíceis para o bem da empresa. Por trás dessa máquina azeitada de hipocrisia estavam as regras não escritas. Nunca questione a família Monteiro. Problemas só existem se aparecerem em relatórios. Lucro justifica tudo. Eu cresci acreditando que meu pai era um gênio dos negócios, um benfeitor que criava empregos. Agora via que seu reino era mantido pelo medo, não pelo respeito. E a pior revelação? Ele provavelmente nem percebia isso. Vivia tão isolado no Olimpo corporativo que acreditava nas próprias mentiras douradas. Será que eu também estava condenada a essa cegueira quando assumisse o trono? O pensamento me dava suores frios nas noites mal dormidas no meu barraco emprestado. Certo, agora preciso fazer uma confissão. Parte de mim queria abandonar tudo e fugir para Bali nesse ponto. Sabe quando você entra tão fundo num buraco que já não sabe se continua cavando ou tenta escalar de volta? Pois é. Eu nem imaginava que o universo estava prestes a jogar uma escada para mim, só que na forma de um predador corporativo de terno italiano. Irônico, não? Foi numa terça-feira quente de março que notei os olhos de Rogério Santos pela primeira vez. Ele passou por mim no corredor do 8º andar. Eu agachada limpando uma mancha de café. Ele com seu terno italiano e sapatos que custavam 3 meses do meu salário falso. Parou, voltou 2 passos. Você é nova aqui, não é? Perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Respondi sem levantar a cabeça, como Dona Jurema havia ensinado. Mesmo assim, senti seu olhar percorrendo meu corpo como se fosse mercadoria em liquidação. Rogério Santos, 48 anos, diretor comercial e braço direito do meu pai. Casado, 3 filhos, casa em Alphaville e amante fixa num apartamento no Itaim. Eu conhecia sua esposa dos jantares de Natal da empresa, mulher elegante que fingia não saber das puladas de cerca do marido. O que eu não sabia, mas logo descobriria, é que ele tinha fama no andar de baixo. Cuidado com o senhor Rogério, cochichou Marina no meu 2º dia. Ele gosta de conferir as faxineiras novas. Já mandou 3 embora quando recusaram convites. Na semana seguinte, ele apareceu na copa enquanto eu limpava. Puxou conversa sobre o tempo, perguntou de onde eu era. Uberlândia, menti, seguindo meu roteiro ensaiado. Ah, interior, gente mais simples, né? Comentou, encostando no balcão perto demais. Falou que eu era jeitosinha e que, se quisesse crescer na empresa, ele poderia dar uma forcinha.
Tudo isso enquanto seus olhos diziam o preço daquela ajuda. Saí dali com nojo e um pensamento perturbador. Quantas mulheres passaram por isso e tiveram que escolher entre o assédio e o desemprego? Os encontros casuais se multiplicaram nas semanas seguintes. Ele mudou reuniões para as salas que eu estava limpando, aparecia no final do meu turno oferecendo carona, deixava recados com a supervisora para eu limpar sua sala particular quando já estivesse vazia. O predador cercava a presa, paciente, confiante. Mal sabia ele que a gazela disfarçada tinha dentes afiados. Comecei a planejar cada passo, anotar cada comentário impróprio, gravar conversas no celular escondido no bolso do uniforme. Se era um jogo que ele queria, eu daria um checkmate que ele jamais esqueceria. "Você tem namorado, Bia?" perguntou Rogério, aparecendo do nada enquanto eu limpava a sala de reuniões vazia. Era a terceira vez naquela semana que ele me encurralava sozinha. Respondi que não era da conta dele, tentando parecer assustada em vez de enojada. Ele riu, um riso que gelava da espinha. "Sabe que eu posso te transferir para onde eu quiser, né? Ou te mandar embora. Ninguém dá valor para o que uma faxineira diz." Os outros funcionários começaram a perceber. Recebia olhares de pena no refeitório, cochichos quando passava. Uma tarde, no banheiro feminino, ouvi duas secretárias comentando: "É sempre assim, ele escolhe uma, persegue até conseguir o que quer, depois arruma desculpa para transferir ou demitir." A outra respondeu: "E ninguém faz nada. Lembra da Juliana que denunciou? Fim de contrato na mesma semana." Saí do banheiro sentindo o estômago revirar, não de medo, mas de raiva. Quantas vidas destruídas em nome do poder! As ameaças ficaram mais diretas. "Preciso que você fique até mais tarde hoje para limpar minha sala", ordenou ele através de Dona Jurema, que me olhou com olhos que diziam: "Sinto muito." Quando questionei o horário, a resposta veio direta: "Se não quer trabalhar, tem quem queira." Naquele dia, ativei o aplicativo de gravação no celular e deixei um e-mail programado para um advogado amigo. Se algo acontecesse comigo, ao menos haveria provas. O teatro do absurdo corporativo ganhava ares de thriller psicológico. Na sexta-feira, ele deixou um envelope no meu armário do vestiário. Dentro, R$ 200 e um cartão com o endereço de um motel na Raposo Tavares. Nenhuma nota, nenhuma explicação, como se fosse um acordo tácito que dispensasse palavras. Mostrei para Marina, que balançou a cabeça. "Ou você vai, ou arruma suas coisas", disse ela com a sabedoria amarga da experiência. Já vi esse filme antes. Naquela noite, deitada no colchão duro do meu quarto emprestado, tomei minha decisão. O próximo passo dele seria o último. Não por mim, que poderia a qualquer momento voltar a ser Beatriz Monteiro, mas por todas as Bias reais que não tinham essa opção. Na segunda-feira, cheguei mais cedo e escondi meu celular, configurado para gravar, numa caixa de lenços sobre a prateleira do almoxarifado, local que Rogério usava para conversas privadas com funcionárias, segundo os rumores. Passei o dia com o coração na garganta, limpando vidros e esvaziando lixeiras como quem marcha para a guerra. No final da tarde, como esperado, Dona Jurema veio com o recado: "Senhor Rogério quer falar com você sobre horas extras no almoxarifado, 18h30. Seu olhar era de quem entrega um condenado ao carrasco. Às 18h25, entrei na pequena sala repleta de materiais de escritório. Rogério já estava lá, gravata frouxa, 2 botões abertos, copo de uísque na mão, tirado da garrafa que mantinha escondida na sua sala. "Fecha a porta!" ordenou com voz pastosa. Obedeci, mantendo distância calculada. "Você não respondeu meu convite", disse ele, balançando o copo na direção do meu corpo. "Sabe quantas aqui dariam tudo por uma chance dessas?" Tentei sair. Ele bloqueou a porta. "Qual é, Bia? Não se faz de difícil. Você é só uma faxineira. Eu sou diretor. Sei o seu salário. 3 horinhas comigo e você ganha mais que no mês todo." O nojo subiu pela minha garganta, mas mantive o personagem. "Por favor, senhor Rogério, eu só quero fazer meu trabalho", implorei, interpretando o medo que tantas devem ter sentido antes de mim. Ele avançou, prendendo-me contra a estante. "Eu sou seu trabalho agora", sussurrou,
seu hálito de álcool e privilégio invadindo meu espaço. Aqui dentro eu sou dono de vocês. Ninguém acredita em faxineira contra diretor. Quando suas mãos tocaram minha cintura, esquivei-me num movimento ensaiado. E se eu gritar? Ameacei. Sua resposta foi uma risada fria. Grita. Depois procura outro emprego. Nesse momento, desejei revelar tudo. Arrancar a peruca barata, limpar a maquiagem que me envelhecia, gritar que era Beatriz Monteiro, filha do dono. Queria ver o pânico em seus olhos, o medo substituindo a arrogância. Mas me contive. Não era sobre humilhá-lo pessoalmente. Era sobre expor um sistema. Quando ele tentou me beijar à força, empurrei-o com violência fingida, mas não tão fingida assim, e corri para a porta. "Você vai se arrepender!" gritou ele. "Segunda-feira tá na rua!" Saí correndo pelos corredores vazios, uma lágrima real escorrendo pelo rosto. Não de medo, mas de uma tristeza profunda por todas as mulheres que viveram esse terror sem ter um botão de escape. Na minha mão, o celular recuperado da caixa de lenços continha a prova que mudaria tudo. Vocês ainda estão comigo depois disso tudo? Porque, honestamente, tem horas que nem eu acredito que passei por isso. É como aquela vez que comprei aquela bolsa falsificada pensando que era original. Você sabe que deveria desistir, mas já investiu tanto que precisa ir até o fim. E por falar em ir até o fim, preparem-se para um momento em que percebi que o sistema todo estava podre até o núcleo. Na manhã seguinte, tremendo mais que vara verde, fui direto para o RH com a gravação guardada no celular. Márcia Oliveira, gerente de Pessoas e Cultura, nome chique para quem basicamente contratava e demitia, me recebeu com aquela cara de quem chupou limão. Cabelo platinado, óculos de grife, sorriso que não chegava aos olhos. Bia da limpeza? Não estava no meu horário atender, funcionários operacionais têm dia específico para demandas. Contei tudo, gaguejando de propósito, olhos baixos como convinha à minha personagem. O assédio, as ameaças, o encontro no almoxarifado. Quando mencionei a gravação, vi algo mudar no olhar dela. Não compaixão, mas cálculo frio. Você tem noção da gravidade do que está alegando? O senhor Rogério é um executivo respeitado, braço direito do Dr. Monteiro. Desligou o gravador que usava para registrar depoimentos de funcionários. Aquele clique seco foi o som do sistema fechando suas portas. "Olha", disse ela, inclinando-se sobre a mesa de vidro temperado. "Essas coisas acontecem. Homens são homens, você entende? E o senhor Rogério é um homem importante aqui." Abriu uma gaveta, tirou um formulário. "Podemos te transferir para a filial de Guarulhos. Ou, se preferir, um acordo de saída. 3 meses de salário, carta de recomendação." Seu sorriso era o mesmo que se dá a uma criança que quebrou um vaso caro. Condescendente, impaciente. Mas pense bem antes de criar caso. Sua palavra contra a dele. E quem você acha que as pessoas vão acreditar? Saí daquela sala sentindo o gosto amargo da verdade. O sistema não estava quebrado. Funcionava exatamente como foi projetado. Proteger os de cima, calar os de baixo. No elevador de serviço, encontrei Dona Carmen, que viu meu rosto lavado de lágrimas. "Foi no RH, né?" perguntou sem precisar de resposta. "Minha filha, essas paredes são mais velhas que nós." Viram muito choro, enxugaram com papel higiênico barato e seguiram de pé. Peguei sua mão enrugada, calejada de tanto esfregar a sujeira dos poderosos. "Mas e a justiça, Dona Carmen?" Ela riu, daquele jeito que só quem já viveu demais consegue. "Justiça? Nesse prédio? Só se vier de fora com dinamite." Passei o resto da semana recolhendo histórias. Cada intervalo de café, cada momento no vestiário virou confessionário. Júlia da recepção, assediada pelo gerente de marketing, transferida para a portaria quando reclamou. Pedro do almoxarifado, negro, único não promovido em 5 anos apesar das melhores avaliações. Sandra da contabilidade, demitida 1 semana após pedir licença para cuidar da mãe com câncer. A empresa que nos comerciais se vendia como família era, na verdade, um feudo medieval onde os servos conheciam bem seu lugar.
No arquivo morto do segundo subsolo, que limpei por engano numa sexta-feira, encontrei pastas com a cor dos trabalhistas. Todas seguiam o mesmo padrão: denúncia grave, pagamento de indenização pequena, documento de confidencialidade. O nome de Rogério aparecia em 5 delas, todas com mulheres, todas abafadas com dinheiro e ameaças veladas. Fotografei tudo com meu celular, mãos tremendo de raiva. Não era um caso isolado, era política da empresa. Meu pai assinava embaixo, literalmente, sua rubrica elegante no rodapé de cada acordo sujo. Na segunda semana, após a denúncia ao RH, Márcia me chamou novamente. Esperava demissão, mas recebi proposta. Conversamos com o senhor Rogério. Ele nega tudo, claro, mas está disposto a esquecer o assunto. Estamos com uma vaga de auxiliar administrativo no setor de vendas, salário melhor, sem faxina. Seu sorriso era de quem oferece esmola generosa. E aquela gravação, melhor apagar. Celulares quebram, caem na água. Acidentes acontecem. A ameaça era clara como água de Veneza. O sistema não se limitava a proteger os predadores, premiava as vítimas que aceitavam o jogo. Concordei com tudo, cabeça baixa, interiormente fervendo de indignação. Ao sair, cruzei com Rogério no corredor. Ele piscou, sorriso vitorioso nos lábios. Parabéns pela promoção, Bia. Sabia que você era esperta. Naquela noite, não consegui dormir. As peças do quebra-cabeça se encaixavam numa imagem grotesca. Meu pai construiu um império que funcionava como uma máquina bem azeitada de opressão. E eu, que me julgava diferente, estava prestes a herdar esse trono manchado de sangue. A menos que a ideia que brotou em minha mente naquela noite tinha gosto de revolução. Se o sistema não podia ser consertado por dentro, talvez fosse hora de explodir as paredes. Você tem certeza? Perguntou Marina, olhos arregalados quando contei meu plano. Estávamos num boteco caindo aos pedaços na periferia, lugar onde ninguém da empresa jamais pisaria. É suicídio profissional. Dona Carmen, mais velha e mais sábia, apenas assentiu entre goles de cerveja quente. Se não for você, quem vai ser? Se não for agora, quando? Seu Sebastião chorava silenciosamente, décadas de humilhação encontrando finalmente uma válvula de escape. Ali, entre salgados murchos e música sertaneja no rádio velho, nasceu nossa pequena revolução. Durante 2 semanas, juntamos provas como formigas ajuntando comida para o inverno. Marina copiou e-mails comprometedores. Seu Sebastião, com acesso à sala de segurança durante a limpeza, coletou gravações das câmeras que mostravam executivos zombando de funcionários. Dona Carmen, que ninguém notava quando passava, fotografou documentos de fraudes trabalhistas esquecidos em mesas. Em cada andar, em cada setor, havia alguém farto de engolir sapo, alguém disposto a arriscar o pouco que tinha por um lampejo de justiça. A reunião anual estava marcada para a primeira sexta-feira de maio. Evento grandioso, com acionistas, imprensa, toda a diretoria e gerência. Meu pai anunciaria oficialmente minha chegada como nova diretora executiva. O que ninguém sabia. Beatriz Monteiro já estava lá dentro, disfarçada como a faxineira que todos ignoravam. Ensaiamos cada detalhe, cronometramos cada passo. As provas foram copiadas, guardadas em diferentes lugares. Se algo desse errado, se tentassem nos calar, o material iria direto para jornalistas, Ministério Público, redes sociais. Na véspera, reuni meus cúmplices uma última vez. Amanhã, muitos vão perder o emprego. Inclusive vocês, talvez. Silêncio pesado pairou sobre nossas xícaras de café barato. Posso desistir. Posso assumir a empresa e tentar mudar as coisas devagar, de dentro. Foi Dona Carmen, com seus 58 anos de desilusões acumuladas, quem respondeu: mudar devagar é não mudar, minha filha. Ferida infeccionada não se cura com band-aid. Olhei para aquelas pessoas que conheci em minha jornada pelo submundo corporativo, gente que o Brasil de cima finge que não existe. Eles me deram algo que Harvard não ensina: coragem moral. Naquela noite, dormi com a paz de quem vai para a guerra sabendo que, vencendo ou perdendo, seu lado é o certo. Vamos fazer uma pausa para respirar?
porque meu coração ainda dispara quando lembro desses dias. No meu antigo mundo, a maior decisão difícil era escolher entre Louboutin ou Jimmy Choo. Agora eu estava prestes a explodir a carreira do meu pai, meu futuro garantido e possivelmente arruinar a vida de dezenas de pessoas. E sabe o mais assustador? Eu nunca me senti tão viva e certa de algo na vida. O auditório da beleza natural cintilava naquela manhã. Luzes de LED, arranjos de flores importadas, café gourmet servido por garçons de luvas brancas. Irônico como gastavam mais naquele evento de um dia do que no refeitório dos funcionários o ano inteiro. Limpei o palco bem cedo, arrumei as cadeiras da mesa diretora, ajustei os microfones. Ninguém me notou. Eu era só mais uma faxineira, parte da decoração, menos importante que as orquídeas nos vasos de cristal. Os convidados foram chegando. Homens de terno italiano, mulheres de salto alto e sorrisos ensaiados, acionistas, parceiros, jornalistas, cumprimentavam-se como membros de um clube exclusivo, falando de iates e viagens enquanto tomavam champanhe às 10 da manhã. Observei tudo dos bastidores, vestida com meu uniforme cinza, boné enfiado até os olhos. Meu coração batia tão forte que achei que podia quebrar as costelas, mas minhas mãos estavam estranhamente firmes. Será que é assim que se sente antes de pular de um avião sem paraquedas? Meu pai chegou por último, rei entrando em seu castelo. Antônio Monteiro, 62 anos, cabelos grisalhos impecavelmente cortados, sorriso de comercial de pasta de dente. Bateu nas costas de Rogério Santos, cumprimentou Márcia do RH com beijinhos no rosto. Todos riram de suas piadas medíocres como se fossem pérolas de sabedoria. O mais triste é que ele acreditava na própria lenda, o empresário visionário, o capitão da indústria, o benfeitor que gera empregos. Em nenhum momento olhou para as pessoas que serviam café ou ajustavam cabos. Éramos peças da engrenagem, não seres humanos com sonhos e dores. Às 10h30 em ponto, ele subiu ao palco para seu discurso anual. Falou de resultados extraordinários, equipe comprometida, valores familiares. Cada frase era uma bofetada na cara de quem conhecia a verdade dos bastidores. Então chegou o momento. E agora, com muito orgulho, quero anunciar o futuro da nossa empresa. Minha filha, Beatriz Monteiro, assumirá como diretora executiva a partir do próximo mês. Aplausos entusiasmados encheram o salão. Beatriz vem se preparando há anos para este momento. Ela entende profundamente nossa cultura, nossos valores. Mal sabia ele o quanto eu havia entendido. Era a hora. Com mãos que já não tremiam, tirei o boné, endireitei as costas e caminhei para o centro do palco, ainda vestida como faxineira. O silêncio que caiu sobre o auditório quando pisei no palco foi tão denso que dava para cortar com faca. Meu pai congelou no meio da frase, microfone ainda na mão, olhos arregalados como se visse um fantasma. No fundo da sala, vi Marina e Dona Carmen posicionadas estrategicamente perto das saídas. Nosso plano B, caso tentassem interromper. Respirei fundo, tomei o microfone das mãos trêmulas do meu pai e encarei a plateia de poderosos. Bom dia a todos, eu sou Beatriz Monteiro, mas nos últimos 3 meses fui Bia Silva, faxineira do turno da manhã. Tirei a peruca barata, passei a mão pelo cabelo natural, burburinho crescente, expressões de choque. Decidi conhecer a empresa de baixo para cima antes de assumir a direção. O que descobri me obriga a fazer esta intervenção pública. Rogério Santos levantou-se bruscamente. Márcia do RH sussurrava algo urgente no ouvido do meu pai. Tarde demais. O primeiro slide já aparecia no telão. Estes são acordos confidenciais de assédio sexual. 5 casos abafados nos últimos 2 anos, todos envolvendo o mesmo diretor. A sala virou um pandemônio. Avancei impiedosamente. Documentos de fraudes trabalhistas, e-mails provando retaliação contra denunciantes, a gravação do meu próprio assédio no almoxarifado, depoimentos filmados de ex-funcionários destruídos pelo sistema. Uma empresa não é apenas seu lucro ou suas ações, é o conjunto de vidas humanas que a sustenta.
E as vidas que sustentam a beleza natural estão sendo esmagadas, silenciadas, descartadas. Meu pai tentou me interromper. Foi contido por olhares horrorizados dos acionistas. Jornalistas digitavam freneticamente em seus celulares. O império tremia em seus alicerces podres. Finalizei encarando diretamente as câmeras que transmitiam o evento online para funcionários de outras unidades. Rogério Santos está desligado da empresa a partir deste momento. Márcia Oliveira do RH também, assim como os gerentes que lista ao lado. No telão, 10 nomes apareceram. Os piores torturadores, os que fechavam os olhos para os abusos em troca de privilégios. Não é perseguição, é justiça. Cada caso está documentado. Virei-me para meu pai, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Pai, sei que você não aprova meus métodos, que acha que traí sua confiança, mas não traí os valores que você dizia defender quando eu era criança. Dignidade, respeito, honestidade. Se esses valores não se aplicam a todos, não são valores, são apenas marketing. No intervalo forçado que se seguiu, o auditório se dividiu em grupos sussurrantes. Alguns acionistas cercaram meu pai, expressões furiosas. Outros vieram até mim, curiosamente respeitosos. O poder se curva rápido a quem mostra novas garras. Rogério Santos tentou sair discretamente, foi barrado na porta por seguranças que já respondiam a novas ordens. Sua face alternava entre lívida e púrpura, o predador encurralado pela presa que subestimou. Isso é ilegal, vou processar, você não tem provas! Tirei o celular do bolso. Tenho sua voz dizendo, aqui dentro, eu sou dono de vocês. Quer ouvir? Quando retomei o microfone, a energia da sala havia mudado. O medo trocou de lado. Agora eram os poderosos que temiam, os oprimidos que assistiam com esperança cautelosa. A partir de hoje, a beleza natural implementa novas políticas. Anunciei ouvidoria independente, fim de acordos confidenciais, revisão de todas as denúncias arquivadas, programa de progressão de carreira para funcionários operacionais, licença parental estendida, plano de saúde completo. Não é caridade, é o mínimo. Não é revolução, é decência básica. A parte mais difícil veio quando encarei meu pai. A presidência do conselho está sob avaliação. Não podemos ter na liderança alguém que fechou os olhos para abusos sistemáticos. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto envelhecido. Era a primeira vez que o via chorar desde o funeral da minha mãe. Parte de mim queria recuar, protegê-lo da humilhação pública, mas lembrei de Dona Carmen, de seus netos que mal a viam, de seu Sebastião carregando baldes pesados aos 62 anos, de todas as mulheres silenciadas por Rogério. Meu pai teve décadas para enxergar o monstro que criou. Se a dor da revelação fosse seu castigo, que assim fosse. Finalizei olhando diretamente para os funcionários da limpeza, estacionados nas laterais do salão. Alguns vão dizer que armei uma cilada, que usei métodos antiéticos para expor pessoas. A esses pergunto: quando o sistema é corrupto, como se busca justiça? Quando portas e janelas estão trancadas, às vezes só resta quebrar paredes. Tirei o uniforme de faxineira, revelando roupa formal por baixo. A transformação final de Bia em Beatriz. Esta empresa foi construída por cada um de vocês, não apenas pela família Monteiro. Está na hora de reconstruí-la com bases mais justas. Enquanto deixava o palco, metade da sala aplaudia de pé, a outra metade permanecia em silêncio chocado. A revolução tinha começado, mas a guerra estava longe do fim. E eu suspeitava, tinha acabado de trocar uma solidão privilegiada por outra ainda mais profunda. Eu poderia dizer que dormi como um bebê depois daquele dia. Seria a maior mentira desde que falei para minha personal trainer que não como carboidratos depois das 18. A verdade é que quando você vira a mesa do poder, ninguém te oferece um manual de instruções para o dia seguinte. E adivinha, o dia seguinte chegou e com ele, consequências que nem meus privilégios de nascença poderiam ter me preparado para enfrentar. 3 meses depois da sexta-feira da faxina, como a imprensa apelidou minha revelação,
A Beleza Natural era outra empresa, ao menos no papel. Ouvidoria independente funcionando, canal de denúncias anônimas, revisão salarial para equiparar homens e mulheres na mesma função. Dona Carmen agora trabalhava meio período com o mesmo salário, podia buscar os netos na escola. Seu Sebastião foi transferido para uma filial perto de casa. Marina coordenava um programa de incentivo educacional para funcionários. Mas a mudança real, aquela que mexe com estruturas de poder, nunca vem sem resistência. Gerentes médios sabotavam iniciativas, vazavam informações negativas para a imprensa, criavam obstáculos burocráticos para cada nova política. Nas reuniões, sorrisos falsos e concordância pública. Nos bastidores, punhaladas e conspirações. Ganhei inimigos poderosos que jamais perdoariam a humilhação. Os cavaleiros derrotados nunca esquecem a lança que os derrubou, dizia Dona Jurém com sua sabedoria popular. Eu dormia com as luzes acesas e trocava de celular a cada 2 semanas. A empresa se dividiu em facções. Os revolucionários, que abraçaram as mudanças, os saudosistas, que queriam a velha ordem de volta, e os oportunistas, que seguiam o vento do poder. Nas festas corporativas, agora mais modestas e inclusivas, era possível mapear esses grupos pelos cantos que ocupavam, pelos sorrisos que trocavam ou negavam. Um reino dividido nunca é pacífico, e eu, a jovem rainha que derrubou o rei anterior, vivia sob constante ameaça de golpe. Meu pai se afastou da empresa, refugiou-se na casa de praia em Angra. Tentamos conversar várias vezes, mas o abismo entre nós parecia intransponível. Você me traiu, repetia ele, incapaz de ver que a verdadeira traição havia sido dele aos valores que dizia defender. Para ele, expor os podres da empresa publicamente foi imperdoável. Poderia ter resolvido internamente, insistia. Como explicar a alguém que viveu décadas no topo que o sistema estava desenhado justamente para que nada mudasse internamente? Como mostrar a um homem que sempre enxergou o mundo do alto da montanha como é a vida no Vale das Sombras? Nas noites solitárias no apartamento que comprei, não conseguia mais viver na casa onde cresci, relia notícias sobre meu caso. Herdeira infiltrada, princesa faxineira, CEO undercover. Cada veículo com seu apelido sensacionalista. Nas redes sociais, era simultaneamente heroína e vilã. Para alguns, símbolo de justiça corporativa. Para outros, traidora mimada que expôs o próprio pai para ganhar fama. A verdade, como sempre, era mais complexa e mais solitária que qualquer narrativa pública. As conexões sociais que antes me cercavam evaporaram como orvalho ao sol. Amigas de infância, colegas de faculdade, o círculo privilegiado das famílias empresariais de São Paulo, todos se afastaram. Quebrei o código de silêncio que mantém os ricos unidos contra o resto, e isso não se perdoa facilmente. Fui excluída de grupos de WhatsApp, deixei de receber convites para casamentos e jantares. No restaurante Fazano, onde antes era recebida com sorrisos e a melhor mesa, agora havia olhares de esguelha e sussurros mal disfarçados. No trabalho, a solidão era ainda maior. Os funcionários me respeitavam, alguns até me admiravam de longe. Mas ninguém se aproximava de verdade. Para os de cima, eu era a traidora. Para os de baixo, ainda era a patroa, a herdeira, parte do mundo que nunca seria deles, por mais que eu tentasse construir pontes. Até Marina, Dona Carmen e os outros que me ajudaram mantinham certa distância respeitosa. Como se minha coroa, mesmo reformada, ainda impusesse uma barreira invisível. Nas reuniões, falava e todos concordavam prontamente. Não por convicção, mas por medo ou cálculo. Em um almoço com uma antiga professora da FGV, desabafei sobre essa nova solidão. Ela sorriu com compaixão e sabedoria. Quem muda as regras do jogo enquanto a partida está correndo nunca será popular na mesa. Os beneficiados temem que a mudança seja temporária. Os prejudicados querem vingança. Apenas as gerações futuras, que não viveram o trauma da transição, poderão julgar com clareza. Suas palavras trouxeram pouco conforto para minhas noites insones, mas pelo menos deram perspectiva. Talvez eu estivesse plantando árvores cuja sombra nunca desfrutaria.
Numa tarde chuvosa de agosto, Dona Carmen bateu à porta do meu escritório. A primeira vez que vinha por iniciativa própria. "Posso entrar, doutora?" Ainda me chamava assim, apesar dos meus protestos. Convidei-a a sentar, ofereci café que ela recusou educadamente. Depois de alguns minutos falando sobre os netos, a saúde, o tempo, chegou ao ponto. A senhora fez o que precisava ser feito, e muita coisa melhorou. Mas tenha cuidado, gente poderosa não esquece humilhação. Seus olhos, embaçados pela idade, mas ainda afiados pela experiência, fixaram-se nos meus. Rogério e os outros estão quietos, mas não conformados. Ouvi coisas no salão de beleza que a irmã da minha vizinha trabalha, gente grande se encontrando, planejando. Agradeci o aviso, prometi redobrar a segurança. Quando ela estava saindo, segurou minha mão com força surpreendente. "Só mais uma coisa, doutora. A senhora acha que ia descobrir tudo aquilo se tivesse chegado como diretora de cara limpa? Se não tivesse virado Bia primeiro?" A pergunta ficou pairando entre nós como fumaça densa. Não tinha resposta fácil. Se o disfarce foi necessário para revelar a verdade, ele também foi uma forma de engano. Usei máscaras para arrancar máscaras alheias. A justiça que trouxe nasceu de um estratagema, de uma mentira bem intencionada. Este paradoxo me assombrava nas noites sem sono. Depois que Dona Carmen saiu, fiquei olhando pela janela panorâmica do meu escritório. O mesmo que um dia pertenceu ao meu pai. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo frenético, indiferente aos dramas que aconteciam nas torres de vidro. Pensei em todas as empresas daquela paisagem urbana, quantas Bias existiam limpando seus corredores, quantos Rogérios percorriam seus andares com impunidade. Tinha mudado uma empresa, mas o sistema continuava intacto lá fora. A pergunta que não me deixava era simples e devastadora. O fim justificou os meios? Teria eu me tornado aquilo que desprezava? Alguém que usa poder e privilégio para manipular a realidade conforme sua vontade, mesmo que por boas causas? O telefone tocou, interrompendo minha contemplação. Era um jornalista querendo entrevista exclusiva. "Conte sua história", implorou ele. "O Brasil precisa saber como foi." Recusei educadamente. Minha história não tinha final feliz ou lição moral clara. Era confusa, contraditória, como a vida real costuma ser. Na mesa de centro, a foto que tirei com Marina e os outros cúmplices na semana após a revelação. Rostos esperançosos, sorrisos genuínos de quem acredita em dias melhores. Foi por eles que fiz tudo, repeti para mim mesma, mas uma voz incômoda no fundo da mente questionava: "Foi mesmo? Ou foi pela satisfação de ser a heroína, de quebrar o sistema, de provar seu valor?" Não tinha resposta. Talvez nunca tivesse. Como diria o velho Gregório de Matos, esse mundo é um grande teatro onde cada um interpreta o papel que lhe cabe, sem nunca conhecer completamente o roteiro ou o diretor. Eu havia rasgado o script original, improvisado uma nova cena. Agora, só restava continuar atuando dia após dia, com a esperança de que a peça, mesmo imperfeita, fosse um pouco mais justa do que aquela que interrompi. E você? O que teria feito em meu lugar? A coroa sempre pesa, seja de ouro ou de espinhos. O poder sempre corrompe, mesmo quando nasce da melhor das intenções. Essa é a tragédia humana que nenhuma revolução consegue escapar.